Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Eu venho hoje, no dia de domingo, dar uma palavra para vocês. Hoje da minha igreja foi Santa Ceia. Não sei se vocês já estão frequentando o culto presencial, né? Irmãos, como eu vou falar uma palavra hoje bem rápido, e já são quase 9 horas da noite, 8 e pouco já. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês hoje. Hoje eu não vou colocar aqui os versículos escritos do vídeo, não, para mim ser bem rápida, tá bom? Essa semana, estudando a palavra de Deus, né? Buscando Deus na palavra, veio para mim falar no dia de hoje, domingo, sobre a cegueira espiritual, né? Os ouvidos, a visão espiritual. Por quê? Porque faz-se necessário entender. Não sei se você às vezes tem alguma dificuldade de compreensão da palavra de Deus, se às vezes você sente que você abre a Bíblia e não consegue entender nada, sabe? Essa mensagem para vocês que é necessário entender que se você não entende a palavra, você tem que orar para Deus, para Ele abrir a sua mente, porque a palavra de Deus às vezes foi proibida aos homens. Não estou dizendo que é diretamente a você. Vamos dizer, os mestres da lei sabiam a palavra de Deus, mas não entendiam aquilo que eles tanto memorizavam, digamos. Eu não quero muito me aprofundar, porque eu quero que a mensagem seja bem rápida, que daqui a pouco o domingo acaba e eu não postei, né? Aqui, Mateus 23, dos versículos 13 a 15, eu vou ler aqui para vocês. É Jesus condenando o fingimento. Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E, quando conseguem tornar essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Quando conseguem, tornam essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Vocês podem depois ler aqui o Mateus 23, de 13 até o 27, que é Jesus falando sobre os fariseus e os mestres da lei. Então, os mestres da lei conheciam a palavra do Antigo Testamento, né, as Escrituras Sagradas. Eles liam, decoravam, sabiam decor a palavra de Deus escrita no Antigo Testamento. Mas eles não compreendiam o valor espiritual da palavra, entendeu? Então, eles tinham a mente fechada para Deus. Eles tinham conhecimento da palavra, mas tinham a mente fechada para Deus. Então, a mensagem de hoje, eu não vou muito me aprofundar nisso, né? Porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então, o que eu queria dizer? Porque às vezes a gente pega a Bíblia e a gente começa a ler e a gente não compreende. Às vezes a gente fecha a Bíblia e quando a gente fecha a Bíblia a gente nem lembra aquilo que a gente havia lido. Então a gente
a gente às vezes pode ter muita dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, eu mostrei esse exemplo do mestre da lei porque eles sabiam a palavra, mas eles não compreendiam o valor espiritual da palavra, o querer de Deus, porque a gente não tem que só entender o escrito, entendeu? A gente não tem que entender só literalmente o que está escrito. Então eu falo, é muito importante você orar a Deus para que Ele abra sua mente, para que você possa compreender o querer dele, porque somente o Espírito Santo é que vai te ajudar, te auxiliar a compreender a palavra de Deus. Eu separei mais aqui Isaías, vamos lá, para Isaías 42:18. Isaías 42:18 fala a respeito da cegueira espiritual do povo de Israel. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei, que seriam os mandamentos, né? Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado, quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos nem obedecer às suas leis, por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou, nenhum de nós conseguiu aprender nada. Agora vamos para Isaías 29, 9 a 16. 29, 9 a 16. Que faz aviso para os moradores de Jerusalém. Continuem sendo tolos se quiserem, continuem cegos se preferirem, e sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo, Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Até 16, né? Agora para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levar um livro para alguém que sabe ler e pedirem que ele leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão. E dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Então, em relação a esses versículos que eu li, que eu compreendo, aqui a minha interpretação, minha livre interpretação, né? Que os mestres da lei, o pessoal que professa mais a religião do que a obediência, o arrependimento dos pecados e a crença em Jesus Cristo e em Deus, né? Que eles estão muito fechados para a palavra
o sentido espiritual da palavra. Porque se você acredita, tem aqui que eu boto, vou ler mais alguns versículos antes de concluir. Romanos 11, de 1 a 12. Cadê Romanos? Atos Romanos 11, de 1 a 12. A misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: Eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Bom, vou passar rápido aqui, 3 passagens pequenas. Timóteo. Vamos lá para Timóteo 2, 4. Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 4. Cadê? Ele, aqui fala a respeito de... Ele quer que tudo seja... Não, primeiro eu vou ler... Marcos 4:12. Marcos 4:12. Eu tô meio... Tô tentando ser rápida, aí tô correndo. 4:12. Jesus explicando a parábola do bom semeador, né? E continuou Jesus dizendo: o semeador... Não, pera, 12. 4:12. Jesus... Vou ler o 11. Perdão, irmãos. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então você interpreta aqui desse versículo que há pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem. Por mais que enxerguem, não conseguem ver, né? Por mais que olhem, elas não enxergam nada, e por mais que escutem, elas não entendem. Então você pode interpretar assim e me perguntar: então, irmã, Deus não queria que algumas pessoas fossem salvas? E eu posso te responder: não, Deus deseja que todos sejam salvos, toda a humanidade. É o querer de Deus. Deus ama a todos. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Aí você pode perguntar: então todos vão ser... Deus deseja que todos os homens vão ser salvos? Onde está mais ou menos na Bíblia?
Então, agora que eu falo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que fala: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Aí vem Tito também, Tito 2:11, que tá também pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. E agora 1 João, vem Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João. 1 de João 2:2. Aqui. E por meio do próprio Jesus Cristo, por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, irmãos, é o desejo de Deus que todos nós sejamos salvos, todos nós conheçamos a palavra dele, todos nós, ele quer que todos nós sabemos a verdade, mas o que acontece não é o querer de Deus que faz com que impeça que a gente conheça a verdade, que conheça a palavra dele, né? É a dureza do coração das pessoas, dos ouvintes, que impossibilitam de entender para serem abençoados. Os povos rebeldes. E também tem os que não veem, que é o que a minha mensagem para essas pessoas que tem um desejo no coração, crer em Deus, crer em Jesus como Filho do homem, crer que Jesus é o único suficiente Salvador para a sua vida, coloca Jesus assim na sua vida como em primeiro lugar. Então, para essas pessoas que eu estou dando essa mensagem do dia de hoje, porque essas pessoas que pegam a Bíblia, começam a ler e não entendem a palavra, e reler, aí quando fecha a Bíblia, passa 1 hora, passa 2 horas, não lembra o que leu, não conseguiu compreender. Então são essas pessoas que precisam de uma ajuda espiritual, essas pessoas que precisam ser alcançadas por grandes líderes das igrejas, pastores, presbíteros, não sei, porque essas pessoas estão precisando de ajuda espiritual. Então essa minha mensagem de hoje tem as pessoas que compreendem a palavra. Eu não quero entrar muito, né, no julgamento, né? Mas tem líderes por aí que ele prega a palavra como ninguém. Ele se baseia totalmente no que está escrito na Bíblia, mas não pratica na vida, não tem um encontro real, não compreende realmente o que é a palavra de Deus, o que é o querer de Deus. Então ele sabe o que está escrito, é como se ele tivesse decorado um texto, mas ele não pratica. E eu falo a respeito de mim que antes de eu ter um encontro real com Jesus, antes de eu voltar para os caminhos do Senhor e me apegar verdadeiramente a Ele, diversas vezes eu comecei a ler a Bíblia. Eu sempre comecei, né, a ler por Gênesis. E quando eu lia Gênesis, eu via vários nomes difíceis, né? Que Gênesis tem uma introdução com o nome de muitas pessoas e nomes difíceis. E eu lia e relia e lia e não compreendia a palavra. Eu fechava a Bíblia. Até hoje mesmo, eu não vou falar aqui para vocês que eu tenho domínio, pelo amor de Deus, eu não conheço. Deus tenha misericórdia de mim, que eu sempre peço, eu sempre deixo claro aqui que eu estou pedindo, sempre orando, para que Deus revele cada dia mais a palavra para mim, que eu possa compreender. Mas hoje eu consigo ler um pouco mais, compreender um pouco mais da palavra. Eu consigo ler e daqui a 2 dias eu lembrar do que eu li, entender um pouco o que eu li, entendeu? Então veio para mim, essa semana eu estava estudando a palavra e veio essa mensagem para mim mandar para alguém, postar hoje no dia de domingo, e que alguém estava precisando dessa mensagem. Então eu estou aqui. Então eu falo por mim, que várias vezes eu abri a Bíblia, eu li Gênesis, Êxodo, Levítico, aí depois eu não entendia, aí voltava Gênesis, Êxodo, Levítico, e eu não compreendia a palavra. E hoje, atualmente, pedindo, orando, falando: Deus, abre meus ouvidos, meus olhos espirituais, para que eu possa compreender a sua palavra, Senhor. Me permita, Senhor, entender a sua vontade, entender a sua palavra. E graças a Deus, Deus tem ouvido a minha oração, que a cada dia mais, mesmo que por pouca coisa, eu tenha
tenho conseguido compreender algumas mensagens, algumas passagens da Bíblia, algumas parábolas que Jesus falava por meio de parábolas para que algumas pessoas compreendessem, algumas não, e graças a Deus eu acredito, vamos lá, tenho fé que tenho compreendido algumas mensagens, e eu vim dar um exemplo simples, tipo, por exemplo, eu falei, aprender a palavra de Deus sem compreender é como um professor de matemática, que passa a vida ensinando o uso das funções e contas, mas quando se depara com a situação real na vida, ao ir, por exemplo, no mercado ou numa padaria, e quando se deparar com uma conta que tem que fazer rapidamente, por exemplo, um professor de matemática vai até uma padaria e quer comprar pães. O quilo do pão está R$10 e ele quer comprar, não sei, 400 gramas desse pão. Então, na hora pode parecer simples pra gente, mas eu tô fazendo esse exemplo bem simples mesmo para que vocês possam entender. Então, uma simples regra de 3 que você poderia fazer rápido, digamos, R$10 é igual a 1 quilo de pão. X vai ser igual a 400 gramas. Então, essa conta simples, ele numa situação real da vida, ele não conseguindo fazer, é como uma pessoa que sabe de cor a palavra de Deus, leu a Bíblia, acredita que tem total domínio da Bíblia, ensina as pessoas, mas não. Eu não tinha visto que o áudio cortou. Eu estava falando e o áudio cortou. Ensina as pessoas, mas tem a Bíblia de cor na cabeça, decorou todas as palavras da Bíblia, mas não conhece o lado espiritual da mensagem. E eu vou terminar falando de Mateus 15:14, em Jesus fala: não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então, irmãos, não se iludem, não se deixam abater, pensar, eu não sei a palavra, eu não consigo compreender a palavra, eu não conheço toda a palavra. Eu falo para vocês, há pessoas que sabem a palavra totalmente, que nem os mestres da lei sabiam, os fariseus sabiam, mas ainda assim não conheciam o lado espiritual. Deus não revelou a eles a palavra dele espiritualmente. Eles não compreendiam a palavra de Deus verdadeiramente. Então, minha mensagem de hoje se você está buscando a Deus, está verdadeiramente querendo conhecer a vontade dele, querendo conhecer o querer dele, não desanimem por não estar compreendendo a palavra, não desanimem, o segredo é a oração, o segredo é buscar. Como eu disse, Deus quer que todos nós sejamos salvos, todos nós saibamos a verdade. Então, se você quiser estar ali buscando a Deus, quer compreender a palavra, ora a Ele, que Ele vai te ouvir, Ele vai honrar a sua oração, porque é a vontade dele é que saibamos a verdade. Então, se você verdadeiramente buscar Ele, fazer oração, falar, antes de ler a Bíblia, faz uma oração, nunca começa a ler a Bíblia sem fazer uma oração antes. Não precisa ser uma oração longa de horas, não. Antes de abrir a Bíblia, você fala: Senhor, eu vou ler sua palavra, Senhor, me ajuda com compreensão, Senhor, abra meus olhos, minha mente, meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu possa enxergar, para que eu possa ouvir, para que eu possa entender o seu querer. Então, eu sempre faço essa oração, não parando de ser repetições vãs, né, porque a gente não pode ficar orando repetidas vezes, né, mas orem sempre, peçam a Deus, falem com Ele, conversem com Ele. Conversem, abra o seu coração para Ele. Ele conhece seu coração, mas você também pode orar, abre o seu coração e fala: Deus, eu quero saber, eu quero entender, Senhor, a sua vontade, o seu querer. Então, é isso, irmãos. Essa é a mensagem que veio essa semana para mim falar no dia de hoje. E que Deus abençoe cada um de vocês e que tenhamos a todos uma semana abençoada. A paz do Senhor.